Então vamos começar pensando o que a gente pode fazer na escola. Educação do século XXI, anseios, em redes sociais. Professora Graziella, vamos começar com a senhora. Educação infantil, nós temos os pequenininhos que pegam o celular e conseguem mexer muito melhor que nós. Fala alguma coisa pra gente, por favor, professora. Primeiramente, bom dia a todos. Realmente é algo assustador, né? O que nós vemos na educação infantil até o Fundamental 1, que é até o 5º ano, a qual eu tomo conta, que essa questão, a cada dia mais que eles, a parte tecnológica, para eles realmente é muito mais fácil, né? E nós temos visto que isso tem impactado muito, porque eles aprendem com muito mais facilidade nessas questões e acabam reproduzindo de uma forma espontânea, não tendo muitas vezes até a noção. Ontem mesmo foi até a minha sala um de 3 aninhos e a queixa foi que ele tinha batido na professora, né? Então ele deu um tapa na professora. E aí eu perguntei, eles falam, 3 aninhos eles falam, e eu perguntei assim, por que você fez isso? Porque eu me aborreci. E aí nós fomos conversar para falar sobre um pouco desse sentimento, do que é se aborrecer. E ele disse, mas pode, no desenho pode. No desenho pode. E aí eu fui conversar com ele e disse assim, olha, no desenho é algo que você assistiu, mas não é algo real. E ele disse, é real. Então é algo meio que assustador, porque as crianças elas têm aprendido de forma muito liberal, de forma muito direta, de forma tão simples para eles, e eles acreditam que isso realmente é verdade, pode. E aí depois de uma longa conversa de uns 15 minutos com uma criança de 3 anos, ele disse e falou assim, tia, não pode bater, né? Tem que fazer carinho. Né? Ele foi pedir desculpa para a professora e falou assim, carinho, desculpa. Mas até explicar para ele que não podia, então é algo que está no cotidiano. E eles acabam reproduzindo aqueles que eles veem. E isso é muito triste. Muito triste. Né? Então é algo que a gente tem que pensar, porque as crianças hoje elas têm se colocado de forma que a gente fala é só um celular, é só algo que eles conseguem ver, é só para ficar em silêncio, quieto, né? E na verdade eles estão aprendendo e reproduzindo isso de uma forma muito natural. E a gente tem que se alertar quanto a isso, porque não é normal. Não é uma coisa que a gente possa olhar e falar que é natural. Então, na verdade, os professores, eles têm trabalhado de forma constantemente essa educação emocional, que mostra que aquilo que a gente vê não pode ser representado, porque dói, machuca, fere, desde a educação infantil. Né? E é algo que se torna físico e machuca, dói, então não pode. Né? Na sua escola, a professora deve ter educação infantil, anos iniciais, finais e ensino médio também. A demanda de uma rotina, acontecem muitos problemas de disciplina. Como é que vocês tratam essa situação lá na escola? Acontece. Tanto que a minha sala não para. Toda hora eu bato na sala. É um consultório? Toda hora eu falo, Grazi, conversa. Então há uma rotina lá no colégio, a qual os professores tentam mediar em sala de aula. E quando não consegue se mediar em sala de aula, quando a criança ela é incisiva que aquilo está certo, porque para algumas é certo, então o que acontece? Vai para minha sala. E lá a gente faz uma conversa reflexiva na questão do que? Se aquele comportamento está certo ou não.
E muitas vezes, vou dizer aí que 40% das vezes eles acham que está certo. Né? E aí quando a gente faz a questão de se colocar no lugar do outro, aí ele começa a refletir de uma forma diferente. Mas às vezes no outro dia está de novo na minha sala. E a gente conversa de novo. Até que eles possam ter esse entendimento. Isso acontece desde a educação infantil até o ensino médio. Então, muitas vezes, o que a gente faz é conversar, levar essa reflexão, entender o sentimento que causou aquilo, e depois disso, até chamar os pais, conversar, começar a ter um apoio mesmo, de fora, muitas vezes também, quando necessário, para que esse comportamento ele se modifique. A participação da família É essencial. Não tem como mudar, você querer ajudar alguém que não queira ser ajudado, e não tem como você mudar uma pessoa, se uma pessoinha, que eu falo que são os pequenininhos, se não tiver apoio da família. A família é essencial, mas também acontece dessa família a gente não ter esse apoio. E aí a gente começa um trabalho com a família. Né? Vem aqui família, se coloque no lugar do outro. Né? Para que eles possam entender que esse tipo de comportamento não pode, não é permitido ser normal. É isso que é feito lá. Partindo, saída da escola privada, vamos para a escola pública. O supervisor Edilave, ele tem aí quantos anos de magistério? 44. Bom dia a todos. Bom dia, Graziele. Bom dia, Viviane. Bom dia, Eva. Educação para o século XXI. No final dos anos 90, um francês chamado Jacques Delors, político e economista, estabeleceu os 4 pilares para a educação do século XXI, tendo em vista as mudanças que ocorrem rapidamente na tecnologia de informação, né, nos métodos e estratégias de ensino. Quais são os 4 pilares? Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a conviver e aprender a ser. Eu sugiro que o nosso foco fique no pilar aprender a conviver, porque tem tudo a ver com os temas que estão sendo tratados, né, desde ontem. A segurança escolar. Não apenas do aluno, mas do professor, dos funcionários. Sobre convivência, o filósofo grego Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, ele disse: o homem é um ser social, mas ele é muito frágil para viver sozinho. Ele precisa do outro para prover a sua subsistência e também para preencher as suas carências afetivas. E naquela época, Sócrates, ou melhor dizendo, Aristóteles, já dizia que apesar dessa necessidade do ser humano em relação ao outro, o problema da convivência não estava resolvido. Vejam vocês, estamos falando de 4 séculos antes de Cristo. 22 séculos depois, século XVIII, França, após a Revolução Francesa, Rousseau, um dos mentores da Revolução Francesa, né, que todos já conhecem de alguma forma, pelo menos já ouviram falar dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Rousseau era um otimista e ele dizia que todo ser humano é bom na essência e capaz de viver em harmonia. E no final do século, né, no final dos anos 90, como eu já disse, Jacques Delors, né, trouxe esse tema para a educação. E o que a educação pública tem feito em relação ao saber conviver?
A minha colega Tereza, supervisora, e o Cleone, tenho certeza que ontem eu não pude vir, mas pelas informações que eu tenho, ela explanou, né, o programa Professor Mediador Escolar e Comunitário, um programa da Secretaria da Educação, que foi criado por decreto em 2010. Eu tive o prazer e a honra de participar deste projeto durante 5 anos, trabalhando com a Tereza. E é um trabalho muito bem feito. E as estatísticas atuais mostram que, apesar da situação atual não ser ainda satisfatória, em relação a 2010, nós estamos numa situação muito melhor. Naquela época, o vandalismo, a depredação nas escolas acontecia com muito mais frequência do que hoje, certo? Bom, qual é o caminho então? A educação sozinha não irá resolver o problema da convivência humana, mas ela pode e deve fazer a sua parte. E aqui no estado de São Paulo tem procurado fazer. Mas é preciso que isto seja feito de forma articulada, com a família e com outras instituições da sociedade civil, né? A rede de proteção, né? Os órgãos públicos de um modo geral que prestam serviços, né? Agora é importante que as pessoas na sociedade como um todo, além do cumprimento do dever da legislação, além dos direitos e deveres, é preciso que nós, como um todo, sejamos capazes de evoluir moralmente. E o que significa isso? Significa indo além do dever, porque lei é obrigação. Se cada um de nós não formos além do dever, se nós não formos virtuosos, nós não vamos chegar a solução nenhuma. E é preciso não apenas saber conjugar alguns verbos, é preciso, sobretudo, praticá-los. E quais são esses verbos? Compartilhar, repartir, entender o outro, tolerar e ajudar. Se nós fizermos isso, enquanto cidadãos, né, e cada um no seu ofício, na sua seara, eu acredito que estaremos no caminho certo. Obrigado.